Com certeza você já ouviu falar, a neurociência diz isso, já foi comprovado que, os estudos mostram X, mas será que tudo que é dito como se fosse da área da neurociência possui comprovação científica? Bom, antes de falar sobre isso, deixe-me apresentar. Eu sou o professor Lucas Scaroni e ajudo professores de educação básica a compreender como seus alunos aprendem. Eu atuo há mais de uma década na área de educação, possuo mestrado em neurociência e cognição, e neste vídeo irei discutir algumas das crenças mais famosas em neurociência e aprendizagem, destacando se há ou não fundamentação científica. Se você tem interesse na área de educação e aprendizagem, não deixe de me seguir nas redes sociais. Vamos agora assistir a um trecho de uma aula sobre os mitos e verdades da neurociência aplicada à educação. Ou que algumas pessoas teorizam e que, na verdade, elas não têm uma comprovação científica, algo que hoje as pessoas não sabem que isso ocorre de fato. Pode ser com o passar das pesquisas, o tempo, estudando-se mais, tenha-se uma compreensão melhor sobre um tema, e aí sim algo que era considerado um neuromito, porque não tinha comprovação nenhuma, ele deixa de ser um neuromito e há sim uma teoria fundamentada em evidências e aceita pela comunidade, tá? O primeiro, que é um pouco mais difícil de vocês saberem, cada pessoa, então, essa foi a afirmação que eu fiz, cada pessoa tem um canal preferencial de comunicação. Então, ela interpreta as coisas que são no mundo ao redor por um canal preferencial, visual, auditivo ou sinestésico. Então, pessoas que são mais visuais, outras são mais auditivos, e outras que aprendem mais com o corpo. Verdade ou mito, na opinião de vocês? Então, vamos lá. Agora, entre aspas, a resposta, ou qual que é a minha visão, você pode até discordar, a gente fazer um outro debate. Isso é uma verdade, um mito? Opa, errei por aí. Essa apresentação. Mito. Por que eu pus canal de comunicação na pergunta? Para a gente lembrar um pouco da segunda aula. Eu falei para vocês na segunda aula que 50% do nosso córtex está relacionado a estímulos visuais. Isso, para uma pessoa que não tem um transtorno, para que não tem uma deficiência, enfim. Transtorno não, mas uma deficiência visual, para quem não tem essa deficiência visual, 50% do córtex está relacionado a estímulos visuais. Isso quer dizer o quê? Independente da pessoa, nós somos, enquanto espécie, e uma espécie mais visual. Então, quando a gente anota, a gente usa o visual. Mas quando a gente escuta alguém falar, a gente também trabalha com estímulo visual. Eu preciso anotar, eu gosto de não ficar só vendo, mas não ficar só prestando atenção, mas isso não está excluindo um canal visual. Eu também, quando eu estou falando com uma pessoa, ou quando eu estou prestando atenção na aula sem anotar, eu estou olhando para o professor, estou olhando para a boca dele mexer, estou olhando para um slide, enfim, eu também utilizo do canal visual, não apenas do auditivo. Tá? Então, há um pouco dessa confusão, principalmente pelas áreas que tentaram fazer essa relação com as áreas primárias e secundárias. A gente tem uma área primária somestésica, que traz informações dos estímulos corporais, a gente tem uma área primária visual, a gente tem uma área primária auditiva, e nessa especulação, acho que cada um prefere um, e na verdade não é bem assim. Lógico, eu concordo contigo, concordo com um pouco dessa teoria, que cada um aprende de um jeito. Isso é fato. Isso não é apenas uma aprendizagem falando de escola, mas uma aprendizagem como um todo. A gente tem jeitos de aprender. A gente tem, eu não gosto muito da palavra mindset, que lembra outros neuromitos, mas a gente vai construindo redes neurais para compreender o mundo de acordo com as nossas experiências. Ou eu mesmo, às vezes, se eu estou prestando atenção na aula,
eu não consigo fazer o Swift, que é a mudança de foco atencional. Então, se eu paro para escrever, às vezes eu perco o que o professor está falando. Nisso, minha cabeça vai lá longe e eu perco o conteúdo da aula. Então, às vezes eu prefiro ficar mais prestando atenção, só talvez anotar algum tópico e não anotar muitas coisas. Tem gente que não, tem gente que consegue escrever meio que no automático, sem prestar muita atenção, e ver, ouvir. Então, isso está mais relacionado com diversos funções mentais e como as nossas redes neurais vão se construindo de acordo com a cultura que eu estou inserido, com as experiências que eu estou inserido, do que com o canal de aprendizagem. Tá? Então, na segunda aula que estava a chave para esse neurométodo. Então, 50% do córtex está relacionado a estímulos visuais, nós todos somos visuais. Não há evidência que suporte a teoria ou a divisão nessas 6 entradas sensoriais. Quando eu falei de sensações com vocês, eu falei que nós temos os sentidos visuais, o sentido auditivo, os sentidos corporais e os sentidos químicos. Se a gente fosse pegar os canais de entrada, os canais sensoriais de entrada como balizador dessa teoria, teria que fazer uma divisão diferente. Mas a própria divisão dos sistemas sensoriais, elas são diferentes de acordo com o foco que você dá. A gente vai percebendo que as coisas não são bem assim, não tem algo que diz que são essas 3 vias. O que é importante para uma aprendizagem, para uma pessoa entender um conceito, para se entender a si mesma, é que tenha uma estimulação multissensorial. Eu trabalho com audição, com visão, com tato, que apresente diferentes formas, diferentes aspectos de um determinado conceito, para que aumente, assim, a sua compreensão sobre esse fenômeno. Então, é como se eu criasse mais redes neurais que fortalecessem mais a minha compreensão sobre um determinado conceito que focava em uma coisa só. Tem um erro muito grave na aplicação dessa teoria, que é essas especulações que o pessoal faz de tentar compreender qual é o canal de aprendizagem daquela pessoa. E aquela pessoa só é estimulada naquele canal. Isso é um erro. Então, quanto maior o tipo de estímulo, que isso não estamos só de educação formal, mas até para a pessoa compreender questões linguísticas, questões de fala, questões pessoais dela, como resolver problemas da vida dela, é importante que seja apresentado diversos tipos de estímulos e situações que ela se desenvolve de diferentes formas. Psicomotricidade é uma delas. Então, crianças com problemas de alfabetização, elas podem ter a compreensão melhorada com o trabalho psicomotor. A criança vai aprendendo através do movimento a distinguir direita e esquerda, a ter uma destreza motora fina e assim por diante. Mas isso não é suficiente, tem que isso está junto com o trabalho de ortografia, com o trabalho de consciência fonológica, que eu acho que as fonoaudiólogas podem explicar um pouco melhor do que eu, inclusive, mas é um tema para uma próxima aula. Mas é isso. Então, é um erro a gente focar só num canal, entre aspas, a gente nem sabe se esse canal existe. Tem nem evidência que seja essa separação. Às vezes, a gente impede uma pessoa de se desenvolver por ficar ensinando de uma maneira só. Tem outras hipóteses que levantam que, para um determinado conhecimento, algumas pessoas gostam de utilizar, de aprender de uma forma X, para outros, de uma forma Y. Então, ou seja, muito cuidado com algumas coisas que a gente vê. Eu, quando fui pesquisar para fazer essa aula, a primeira vez que fiz essa aula, fiz há um tempo atrás, tinha acabado de sair um artigo do The Guardian, que justamente critica isso, porque na Inglaterra, as pessoas pegavam, os professores, as redes de ensino, estavam pegando essa compreensão, essa ideia de estilos de aprendizagem, e fazendo com que as crianças, fazendo triagem nas crianças e propostas pedagógicas que se enfocassem apenas um para cada um. Então, teve uma carta de um
grande número de cientistas criticando essa metodologia justamente por essa falta de embasamento científico. E há pouco tempo, eu fui falar de novo sobre isso na minha página no Facebook, eu encontrei psicopedagogos defendendo essa prática, que é errada, que limita, que impede o crescimento, desenvolvimento da criança. Segunda afirmação: crianças têm mais facilidade de aprender uma segunda língua do que adultos. Verdade? Só para falar do outro ainda, eu esqueci de falar no começo. Eu cheguei a fazer algumas enquetes na página do Facebook que eu tenho sobre os neuromitos. O neuromito dos estilos de aprendizagem, que eu pus como canais de comunicação para vocês, quase todo mundo respondeu que era verdade. Deu assim, eu acho que umas 35 pessoas responderam a enquete, se não me engano, apenas 2 falaram que era mito. Então, como é difundida essa ideia? Bom, vamos lá. Fechando uma caixinha, abrindo outra. Crianças têm mais facilidade de aprender uma segunda língua do que adultos. Verdade ou mito para vocês? Tá. Só para lembrar que esse tema ele vai voltar nas nossas aulas quando a gente for falar de linguagem também. Tá? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Mas eu já comentei um pouco sobre isso na primeira aula, e isso é verdade. Porque lembra, na primeira aula eu falei para vocês dos períodos críticos, ou janelas de aprendizagem. Inclusive, o cara até não sabia que era na live, não sabia se era período crítico, não, sim, isso entra como período crítico. É um momento específico em que o destino do desenvolvimento ele é influenciado pelo ambiente. Então, uma criança aí de uns 3, 4 anos, quando ela é inserida, mas é um pouco do que a Camila falou. Não é ela fazer uma aulinha de inglês na escola que ela vai aprender. Tem que fazer uma aula, tem que ser inserida numa cultura dessa língua. Então, vamos usar o inglês como exemplo. Inserido na cultura tem a língua inglesa, uma cultura norte-americana, uma cultura da Inglaterra, uma cultura da Oceania, enfim. Tem que inserido nessa cultura. Ou em escolas bilíngues que fazem isso também. A gente já vai discutir o bilinguismo também mais para frente. Quando ela é inserida, ela vai desenvolvendo os aspectos da fala própria daquela língua. Ela vai construindo as suas estruturas cognitivas, inclusive as suas estruturas de fala, de articulação, de fonemas próprias daquela língua. Então, você aprende antes, ela já vai desenvolvendo o seu cérebro naquela língua. Isso não quer dizer que pessoas mais velhas não aprendem. Elas aprendem sim, mas com um pouco mais de dificuldade e talvez com um pouco mais de sotaque. Tem um apresentador de rádio, um cara que foi, inclusive, tocava naquela banda tijuana, chama Romão Laurito. Ele é um cara que ele é argentino, mas você ouve ele falar na rádio, ele fala com sotaque carioca. Você nunca vai desconfiar que aquele é argentino. Eu vi ele falando uma vez que ele veio aos 4 anos para o Brasil. Então, ele já aprendeu o português, já com os fonemas, desenvolvendo toda a sua parte da articulação da fala e da consciência fonológica, das estruturas cognitivas próprias da língua portuguesa. Então, ele fala tanto o espanhol com sotaque argentino, como o português com sotaque carioca. Porque ele foi inserido nessas duas culturas no momento em que estava propício para a fala. Então, na casa dele, provavelmente, mesmo ele morando no Brasil, os pais deveriam falar espanhol com sotaque próprio da Argentina, e nas outras situações sociais ele foi desenvolvendo, então, o português, já com algumas nuances do Rio de Janeiro. Quem vai para um país depois de mais velho, nossa, ficou estranha essa frase, né? Então, quem vai para um país na fase adulta ou na terceira idade, ele também vai desenvolver melhor a sua fala, como ele é inserido nesse contexto, mas vai ter alguns vícios de linguagem da língua mãe, vai ser um pouco mais trabalhoso para ele construir essas redes. Por quê? Porque a plasticidade do organismo, do nosso cérebro, está menor do que na infância.
Então, quando ele já tem ações fonológicas, consegue articular a fala, ele vai ter uma facilidade muito maior de falar os fonemas e compreender também as estruturas linguísticas em que ele pertence, tá? Então, nesse caso, é verdade. Vamos lá. Pessoas mais emotivas e criativas usam mais o lado direito do cérebro, enquanto pessoas racionais usam mais o lado esquerdo. Verdade ou mito? Então, beleza. Karina, muito bem. É justamente isso. Isso é um mito. Isso é um mito. Como você disse, eu vou falar agora. Você se sintetizou muito bem o que eu vou falar agora. A gente tem algumas funções especializadas no lado esquerdo e no lado direito, mas são poucas. A gente acaba, nos dois hemisférios, eles acabam tendo papéis muito próximos. Inclusive, na linguagem, a gente tem uma especialização mais no hemisfério esquerdo. Mas, além disso, a gente acaba nem falando tanto hemisfério esquerdo, mas hemisfério dominante. E pode acontecer que seja o inverso em algumas pessoas também, tá? Então, são poucas coisas. A gente viu na primeira aula que o córtex pré-frontal é a área do cérebro que faria, então, essa inteligência, o raciocínio, a tomada de decisão, e que o sistema límbico era responsável pelas emoções. A gente tem essas duas áreas, os dois hemisférios. Na aula 4 também a gente viu as regiões do córtex pré-frontal. Se vocês voltarem na aula, vocês vão ver. A gente mostra as regiões com essas funções, com essas ações, com esse desempenho cognitivo bilateral, tanto do hemisfério direito quanto do hemisfério esquerdo. Além disso, também, na última aula, a gente viu que a velocidade de processamento está correlacionado com a ativação do córtex pré-frontal dorsolateral. Então, córtex pré-frontal, dorso lateral direito, não esquerdo. E essa conexão dele com o córtex parietal posterior também direito é o que aumenta a velocidade de processamento de informações, que é uma das funções da inteligência, assim, e assim por diante. Então, ou seja, no direito e não no esquerdo, não é mais racional. Então, cai por terra essa divisão. De fato, nós temos algumas áreas especializadas, como a área de Wernicke, mas a comunicação entre ambos os hemisférios, o direito se comunica com o esquerdo se comunica com o direito. E um ajuda a auxiliar o outro a desenvolver as habilidades cognitivas. Tá? Por fim, mesmo que eu tenha uma lesão no hemisfério esquerdo, que eu perca, por exemplo, a compreensão da fala, em alguns casos, por meio da plasticidade, eu tenho a regeneração dessa função no outro hemisfério. Tá? Em alguns casos, isso ocorre. Então, nosso cérebro é plástico, ele vai se moldando de acordo com as estimulações que a gente tem, e uma área que antes não era da linguagem, ela pode assumir essa função de acordo com N razões, desde características próprias do indivíduo, características fisiológicas do momento do desenvolvimento que ele teve uma lesão e a extensão dessa lesão. Tá? Então, é um mito que o esquerdo é racional e o direito é emocional. Gente, se vocês ficarem mexendo na mão esquerda ela é controlada pelo hemisfério direito. Isso não vai deixar vocês mais emotivos. Se você escrever com as duas mãos, você não vai ter um equilíbrio emocional por causa disso. Isso não tem base nenhuma, tá? É meio estranho pensar, mas eu já vi gente falando, não, você tem que mexer os dois braços para ter um equilíbrio emocional. Ou pensa, mentaliza com o seu hemisfério direito. E a pessoa fica lá, achando que vai ficar mais tranquila. Ou vai fazer uma prova, pensa com o seu lado esquerdo. Fica mentalizando o seu lado esquerdo que você vai desenvolver esse prova melhor. Não, isso é bobagem. Isso aí nem eu falo que pode ser. Não pode nem ser. Não tem fundamento nenhum.
As áreas motoras, elas são dos dois lados e elas não vão fazer você ficar mais inteligente ou menos inteligente, a não ser com uma estimulação psicomotora, que aí é outra coisa. Tá? Mas esse assunto, acho que para a gente entrar um pouquinho mais a fundo, tem a ver com o conteúdo da última aula. Então, a gente tem, sim, algumas diferenças entre os hemisférios. A gente já falou agora na questão da linguagem, da área de Wernicke, especificamente. O hemisfério direito, ele tem o sulco lateral um pouco mais elevado. Isso faz com que o lobo temporal dele seja um pouco maior do que o parietal, em comparação com o hemisfério esquerdo. Tá? Isso dá algumas diferenças de função. Pensando na anatomia ainda, o córtex sensório-motor, que junta as partes do giro pré e pós-central, relacionado com a representação da face, ele é maior no hemisfério esquerdo do que no direito. Também a organização da área de Broca também difere entre esses hemisférios. Por isso, talvez o hemisfério esquerdo seja mais relacionado com a linguagem, além da modificação da área de Wernicke. E a organização sináptica, ou seja, o tipo de neurotransmissão, como os neuritos se desenvolvem. Então, o neurônio ele é formado por o corpo celular, o soma, que é onde fica o núcleo, o gene, algumas organelas, o axônio, que conduz o impulso nervoso, e os dendritos. Os dendritos, eles têm muitas diferenças entre os dois hemisférios. Então, tem neurônios que têm mais ramificações de dendritos em um hemisfério e menos ramificações em outros, tá? Então, também há essa diferença. Então, quando eu falo em neurito, eu estou falando em dendrito ou axônio. O hemisfério direito e esquerdo, eles têm a fissura longitudinal, eu sempre esqueço o nome dessa, fissura longitudinal, se não me engano, que é o que separa os dois hemisférios. A gente pode ver aqui nessa imagem que eles não são juntos, eles têm algumas conexões, principalmente a maior delas é feita pelo corpo caloso. Então, você vê que tem um grande número de axônios do hemisfério esquerdo que se ligam com o hemisfério direito, um grande número de axônios do hemisfério direito que se ligam com o hemisfério esquerdo. Tá? Então, há essa comunicação pelo corpo caloso. O hipotálamo também é uma junção nos dois lados. O tálamo também tem a comissura intertalâmica que faz essa comunicação entre os dois hemisférios, mas eles não são grudados, apenas pontes de comunicação que a gente chama de comissuras. Tá? Então, o corpo caloso é uma comissura, a aderência intertalâmica é uma comissura, fazem essa comunicação. Tem alguns pacientes que, por ter casos muito graves de epilepsia, ocorre o que a gente chama de comissurotomia. Então, a pessoa corta essa comunicação do corpo caloso do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, para ver se isso diminui ou cessa crises convulsivas. Em casos muito graves, isso acaba acontecendo. Só que isso traz consequências graves. A pessoa consegue continuar vivendo, isso não impede ela de viver, de desempenhar algumas funções, mas leva a implicações cognitivas sérias. E esses pacientes ficam muito mais fácil de estudar neles essa diferença de estivação hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Por quê? Porque eles acabam trabalhando independente, apesar que ainda tem alguma comunicação, por exemplo, pelo tálamo. Então, nesses pacientes, um dos estudos mostraram que a linguagem mesmo é bem prejudicada. Então, quando apresentado a palavra bola para uma pessoa comissurada, mais no campo visual esquerdo, que vai para o hemisfério direito, a pessoa via esse desenho, mas é como se ela não tivesse visto nada. Ela não consegue ler a bola, mesmo com conhecimento da linguagem, sabendo que bola é bola. Mas,
quando ela toca e faz a leitura, ou quando tem alguns objetos, e é pedido para ela ler a palavra e segura o objeto que a palavra está falando, a pessoa decifra a palavra. Coisa meio estranha, né? Então, ou seja, há uma questão linguística também no lado direito, mas parece que está mais relacionado com essa transformação grafema em fonema, que não tem tanto no lado direito, mas tem no lado esquerdo. O hemisfério esquerdo é responsável pela linguagem, principalmente na conversão grafema-fonema. Mas é possível acessar o significado linguístico de um objeto se outros estímulos estiverem envolvidos. Por exemplo, tato. Eu ponho mais elementos para que eu consiga realizar essa tarefa, mesmo eu como estruturado, não tendo essa comunicação entre os hemisférios. Então, se eu tenho a comunicação que chega no meu olho direito, no meu campo visual direito, vai tudo para o hemisfério, perdão, chega no meu campo visual esquerdo, vai tudo no hemisfério direito. Então, meu hemisfério esquerdo, a linguagem, não está vendo o que está acontecendo aqui, tá? Então, ele não consegue fazer a interpretação linguística. Mas, se eu ponho um objeto, o meu hemisfério direito, ele consegue fazer essa associação com a informação de linguagem que eu tenho com o tato que eu estou desempenhando também. O hemisfério direito, ele compreende, então, figuras complexas, ele consegue ter uma ativação visoespacial maior e também tem maior capacidade de distinguir nuances sonoras. Então, pessoas que são músicos já têm uma estimulação maior, eles acabam usando um pouquinho mais, tendo mais neurônios e mais sinapses, mais redes neurais no hemisfério direito, principalmente nas áreas relacionadas com a audição. Espero que tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos juntos desmistificar a educação e a aprendizagem.